elevação da hóstia, da Eucaristia, é a hora do diálogo, mas com um objeto que lembra exatamente esse momento. Momento de concentração de um ritual, a missa da Igreja Católica. E eu estou fazendo essa apresentação para lembrar, fazer uma alusão aqui a uma atividade, enfim, a um exercício de trabalho, não é? Do nosso dialogador de hoje. Ele é padre, mas na verdade, além de padre, ele é conhecido no Brasil todo, um dos maiores intelectuais do Brasil na área de filosofia. Ele é mestre em filosofia, ele é doutor em filosofia, professor da Universidade Federal do Ceará, é uma das referências na filosofia do Brasil, que também é padre. Eu me refiro ao dialogador de hoje, o professor Manfredo Oliveira. Manfredo, me dá um prazer e uma honra imensa tê-lo aqui. Muito grato. Né? Eu que já o conheço como colega, olha que pretensão a minha, hein? Sim, colega porque somos da mesma universidade. E do mesmo departamento. E do mesmo departamento, é verdade. Agora o Instituto... Não, aliás, não é departamento, mudou a estrutura administrativa. A nomenclatura. Não sei agora como é que chamaria isso. Instituto. O Instituto de Cultura e Arte, que hoje reúne a área de comunicação, filosofia e artes. Teatro, a música, escultura, o ICA da Universidade Federal do Ceará. E o professor Manfredo Oliveira me trouxe objetos para pautar a nossa conversa. Me trouxe este, como é que se chama isso? Campainha. Campainha, uma campainha, nos momentos assim mais solenes do ritual da missa. E me trouxe os seus livros também. O livro Desafios Éticos da Globalização, de Manfredo Araújo de Oliveira, e o livro Ética, Direito e Democracia. Mas ele me trouxe algumas provocações. Olha aqui o que ele me trouxe. Padre Cícero, uma maçã e uma aliança. Eu vou deixar que você escolha. Manfredo, você quer começar por onde? Vamos começar com os livros? Vamos começar com os livros? Tá bom, vamos começar com os livros. Ética, Direito e Democracia. Desafios éticos da globalização. Vou começar por aqui, provocando o seguinte. Eu tenho lido algumas coisas suas, alguns livros. Este não, esses são os mais recentes, né? Esse é os dois mais recentes? Não, quer dizer, esse aqui acho que foi de 2002, por aí. E esse aqui é o penúltimo. Esse é o penúltimo. Não li nenhum dos dois. Mas o Desafios Éticos da Globalização me fez pensar no seguinte, que você tem eu tenho uma preocupação, porque tem se voltado, um dos temas da sua preocupação como filósofo e professor de filosofia, é a superação do conceito de modernidade, a criação de novos paradigmas para pensar o homem hoje no século XXI, etc. Sim. Em função dessa globalização, dos desafios que essa globalização... Quer dizer, eu considero a globalização uma espécie de visualização das tendências profundas da modernidade. Quer dizer, aquilo que a modernidade gestou foi desembocar nesse tipo de sistema que, por um lado, fascina os seres humanos hoje, né? Porque ela, de certa maneira, fruto da última revolução tecnológica, que tornou possível praticamente fazer do mundo uma aldeia global, né? E, ao mesmo tempo, levanta problemas seríssimos para a humanidade, né? Quando a gente pensa que nessa coisa espantosa que é a produção hoje, né? De que a gente pode hoje produzir 35%, 40% a mais do que se produzia há bem pouco tempo, com muito menos gente. Quer dizer, uma espécie de montanha de mercadorias que invade o mundo. 20% dos mais pobres no mundo inteiro possuem hoje 1,6% de tudo isso. Quer dizer, esse mundo é louco, porque, por outro lado, os 20% mais ricos possuem 84% de toda essa produção. Quer dizer, uma sociedade que traz enormes chances para a vida humana, de que o homem jamais pôde sonhar na sua vida inteira, e, ao mesmo tempo, problemas gravíssimos. Nós estamos caminhando, se tudo continua dessa maneira, para, como os analistas gostam de dizer, para um apocalipse ecológico e um apocalipse social. Quer dizer, uma destruição de todas as bases da vida no planeta e uma destruição da convivência possível, minimamente racional, né? Numa situação de tanta desigualdade, injustiça, etc. Mas você acha que valores como igualdade, distribuição de renda, enfim, fraternidade,
partilha, equanimidade na distribuição dos bens que a sociedade produz. Esses valores são incompatíveis, ou melhor, são compatíveis com regimes de economia, como por exemplo o capitalismo? Dificilmente. Veja bem, acho Não que teríamos que superar aí isso? está, me parece, um dos problemas básicos da civilização moderna. O casamento entre revolução tecnológica e forma capitalista de organizar a vida. Porque o capitalismo defende a tese de que o mercado é o único mecanismo capaz de coordenar uma sociedade tão complexa como é a sociedade moderna, e de fato ele tem razão no sentido de dizer que a complexidade da vida, se a gente compara, por exemplo, a vida de um medieval, para uma situação mais perto, e a vida de um homem moderno hoje, é uma diferença gigantesca, né? Então, é verdade sim que é uma sociedade extremamente complexa. E a gente pode dizer que o mercado é um mecanismo eficaz para produzir bens, mas não é eficaz para distribuir bens produzidos. Aí é que está. Então, fica claro que essa sociedade, onde a economia não é apenas um setor, mas tende a sambarcar, a abranger a vida humana toda, isso se torna extremamente problemático. E mais problemático ainda, com o que se chamou de fim da história, com a impossibilidade de saída pela esquerda. E estou querendo dizer o seguinte, não é no capitalismo, há incompatibilidades de manutenção de valores éticos no capitalismo, mas também no socialismo. O socialismo não é essa alternativa? Não, o socialismo como ele existiu... Sim, como existiu. É um desastre, porque ele criou... A economia... Ele eliminou... Do mercado, né? Eliminou o mercado, quer dizer, pretendia eliminar o mercado, nunca conseguiu de todo. Quer dizer, o mercado, mercado do Estado. Substituir o mercado pela administração estatal. Estatal. Quer dizer, a economia estatalmente organizada, o que significou o desaparecimento da sociedade, o desaparecimento das pessoas como sujeitos da vida social. Isso é um desastre. Então o impasse é grande. Porque não temos saída nem do capitalismo e nem o socialismo. Aí é que está. Qual é a terceira via? A esquerda tem que se repensar. Tem que pensar como... E é isso que ela não está fazendo, me parece. Não é capaz de articular alternativas verdadeiras. Parece que está assim, espantada, sem saber o que fazer. Quer dizer, por um lado, ficou naturalmente decepcionada com o fracasso da experiência que se propunha superar o capitalismo, mas até agora não se recompôs, me parece. Agora, eu acho que há elementos importantes emergindo aí. Eu tomo só uma referência, por exemplo, o Fórum Social Mundial. Aí é um grande espaço onde, no mundo inteiro, aparecem coisas que estão emergindo e que apontam para um mundo novo, para soluções novas, para perspectivas novas. No sentido de dizer, não precisamos eliminar mercado nem Estado, mas a sociedade é que deve ser o elemento central, que deve assumir sua vida e que deve criar instituições que garantam o controle tanto do Estado como do mercado. Embora ela precise do Estado e do mercado, mas a sociedade como um todo. E aí todas as organizações que facilitem a participação. Eu acho que o Brasil, apesar de tudo, é um grande laboratório de movimentos sociais, de alternativas que podem apontar para alguma coisa nova. A revelia ou a margem da democracia representativa, dos tais poderes... Ou pelo menos além dela. Além dela. Além dela. Dizendo que a democracia representativa, como nós a temos, está sendo sentida como uma espécie de engano. As pessoas votam, o mecanismo de voto é quase que um cheque em branco, e depois não há mecanismos efetivos de controle por parte da sociedade, por parte das pessoas, daquilo que está acontecendo. Bom, evidentemente que nós vivemos em sociedades extremamente complexas. Você imagina mesmo um estado como o Ceará, é uma coisa incrível, a administração. Quer dizer, quem entra nessa, lembre-se, por exemplo, do caso da primeira prefeita do PT do Brasil, que foi Maria Luísa Fontinelli, e logo que ela entrou, me lembro de uma conversa com ela, que ela dizia assim, olha, a gente fica espantado com a complexidade das coisas. E a diferença de propostas entre os técnicos, que veem os problemas, e os cientistas que possam pensar, etc. Quer dizer, de tal maneira, uma diversidade, que quem está na direção do barco fica meio perdido. Quer dizer, eu acho que nós vivemos, por um lado, uma situação muito dura, trágica, às vezes, até sob certos aspectos, mas, por outro lado,
alguma coisa que dá esperança, no sentido de dizer que muito devagarinho está emergindo, através desses enormes esforços feitos pelo mundo afora, de democratização da vida. Né? O professor Boaventura, de português, o sociólogo, tentou apresentar essas experiências na Ásia, na África, na América Latina, mesmo na Europa, que estão emergindo em todos os cantos da sociedade e que estão apontando. Agora, veja bem, quantos tempos são necessários, ou quantos anos, ou quantos séculos, para constituir alguma coisa de novo? Veja bem, a sociedade capitalista moderna tem uma gênese enorme, né? Séculos de gestação, e naturalmente as coisas hoje caminham muito mais rapidamente, mas isso leva tempo. Então, coisas que precisam ser testadas, buscadas. O bonito, a meu ver, é a busca. Pessoas realmente que compreendem a situação e que buscam alguma coisa de novo. Manfredo de Oliveira, o nosso dialogador de hoje, me trouxe 2 livros aqui. Neste livro, o professor Manfredo de Oliveira ousa levar a sério a exigência permanente da existência humana de encontrar uma configuração de seu ser e de seu mundo, efetivando-se em mundos históricos concretos que sejam o fruto de sua ação. E ética emerge nesse contexto como reflexão crítica destinada a tematizar critérios que permitam estabelecer os marcos nos quais se possa configurar um mundo em que as pessoas possam viver com a dignidade que as constitui como seres chamados à liberdade. Quer dizer, a modernidade, a globalização é fruto da modernidade, mas ela também poderá, a globalização poderá engendrar, ou já está engendrando, uma nova modernidade. Nova. Quer dizer, a criatura moldando o Criador. Exatamente. Agora, há toda uma discussão hoje, há alguns que gostam de chamar nosso tempo de pós-modernos, outros negam radicalmente que nós tenhamos já construído alguma coisa além da modernidade, mas ela abre o espaço para uma coisa nova. Até hoje, a humanidade era uma ideia abstrata. Ela não é mais. As pessoas, os povos viviam isolados. Você imagine, por exemplo, quantos meses se levava no tempo da colônia para saber alguma notícia da Europa. Sim. Hoje você sabe imediatamente. Em tempo real. Em tempo real. Em tempo real. Quer dizer, isso quer dizer, de alguma maneira, pôs os povos todos diante de um problema comum. A humanidade hoje não vive mais como grupos isolados e separados. E o que é de novo na filosofia? Porque nós temos um trabalho mais de história da filosofia, a pensamento. A filosofia tem uma... Você está dizendo que estamos num novo padrão aí de convivência, etc. E esse novo padrão tem com essa nova postura, tem estabelecido um novo pensamento? Há alguma coisa nova? Por exemplo, na filosofia, eu estou aqui me lembrando, por exemplo, algum tipo de análise que não se detenha mais sobre recortes sociológicos, mas sim sobre a linguagem, sobre estruturas de linguagem, sobre discursos. Não sei, o que há de novo na filosofia? Eu acho que o novo. O que há de novo na filosofia? Você acerta direitinho. O novo, a minha maneira de entender, consiste numa mudança de centralidade, vamos dizer assim, no pensamento. A modernidade, para meu ver, se caracteriza por ter posto no centro do pensamento o sujeito humano. O sujeito humano era referência de tudo. Ele era compreendido como o centro do pensar. Quer dizer, ao invés de se perguntar, vamos dizer assim, para usar uma expressão de Kant, o que é o mundo, o que é a natureza, você pergunta, o que é o ser humano que pensa o mundo, que pensa a natureza, que age no mundo? Então, o ser humano era a referência oculta de todo o pensamento moderno. E hoje nós estamos mudando. Está passando para o centro do pensamento a linguagem. E com isso há uma espécie de revolução copernicana, para usar uma experiência uma fala de Kant. Quer dizer... Mas uma linguagem humana. A linguagem humana. Humana. Sim, mas a linguagem, de certa maneira, é maior do que o homem. Quer dizer, você veja, quando a gente começa a pensar que, nascendo numa cultura determinada, no mundo específico, no mundo histórico, como você leu aí o meu texto, você já é introduzido numa linguagem que lhe dá uma concepção da vida, uma concepção da realidade, onde experiências de gerações estão, por assim dizer, aninhadas.
E que, portanto, são maiores do que você. A subjetividade já se sente levada por um mundo que é anterior a ela e que a gesta. E a tomada de posição sobre o mundo pressupõe, em primeiro lugar, que você já tenha sido levado por esse mundo. Você é um ser no mundo, como ser da linguagem. Né? Então, a linguagem... Antes mesmo de nascer. Antes mesmo de nascer. É a esfera da expressão de tudo. Então, nesse sentido, a filosofia hoje pôs a linguagem no centro. No centro de tudo. Ela não se pensa mais, pelo menos nas grandes correntes da filosofia contemporânea, sem partir da linguagem. A linguagem se tornou o centro a partir de onde tudo é pensado e perguntado. É o que alguns analistas chamam de pós-analistas, pós-análise? Não. A filosofia analítica é uma das correntes, quer dizer, eu diria que a filosofia, não da linguagem, porque isso aqui acho que é muito importante entender, né? Tem um pensador analítico, que é Moore, ele fez uma distinção muito importante, logo no início de toda essa reviravolta, que disse assim, é preciso distinguir entre uma filosofia da linguagem, que toma a linguagem como um âmbito, um domínio, um objeto, um tema específico da filosofia, né? Como, por exemplo, fizeram os assim chamados neocantianos no fim do século XIX. Cassirer, por exemplo, né? Tomou a linguagem e as formas simbólicas, etc. Aí a linguagem era apenas tema. Mas é preciso compreender que hoje a linguagem não é apenas um tema na filosofia. Se faz filosofia através da linguagem, no sentido que a linguagem é o ponto de referência permanente, de onde se parte para qualquer pergunta filosófica. Então isso é diferente. Então, nesse sentido, a linguagem não é apenas um tema da filosofia. Não é um objeto. Não é um objeto. Não é um objeto. É um horizonte, é uma perspectiva, uma linha, um rumo a partir de onde a filosofia está se pensando hoje. Então isso mudou por completo. E eu digo, essa corrente, ou melhor, essa forma de filosofar que se tem implementado desde os anos 20, 30 do século passado, ela teve duas grandes correntes fundamentais, que depois se dividiram em muitas subcorrentes e muitas posições. De hoje é quase impossível encontrar um filósofo que não tenha referência a esse movimento de pensamento. Que é, por um lado, a filosofia analítica, que vai insistir na dimensão lógica da linguagem. E, por outro lado, a dimensão hermenêutica, que vai insistir, que vai dizer, vai tomar, como por exemplo, como referência a arte, na sua diferença fundamental com a ciência. Então, o grande iniciador desse pensamento, que foi Gadamer, ele escreveu um livro com o título Verdade e Método. E método está aqui no lugar de ciência. Quer dizer, a ciência tem os seus procedimentos determinados. A arte é um outro tipo de verdade, tão importante quanto. E você não pode reduzir, e aí a grande tentação da modernidade foi essa, de reduzir toda a verdade humana, toda a vida humana, a ciência. A ciência pode ser importantíssima. A universidade, inclusive, capitulou a essa ideia. E hoje a gente começa a dizer, olha, isso é um aspecto da vida, não a vida. A vida tem muito mais do que isso. E a arte, na sua globalidade, mostra uma maneira de o homem se comportar onde ele não é o dono da verdade. Ele é extasiado pelas obras, ele é, de certa maneira, levado pelas obras artísticas. É diferente do sujeito da ciência que determina o método, quer dizer, o caminho, como ele vai realizar a sua pesquisa, a sua investigação, os conceitos, etc. Tudo é determinado pelo sujeito. Aqui na arte, o sujeito, por assim dizer, é jogado para fora de si, chupado. Você, que é um artista, deve entender muito melhor do que eu sobre isso. Então, aqui há uma experiência diferente, que não é de domínio do sujeito, mas é, por assim dizer, um sujeito que se enche de um sentido que ele vem ao encontro. Né? É isso que tem trazido um tom diferente. E que depois tem que organizar metodologicamente, sim, sem dúvida. Esse jogo, claro, né, esse fluxo. Mas, de qualquer forma, o procedimento é completamente diferente do outro. Isso eu acho que é uma grande riqueza. Uma grande riqueza. Chamou a atenção que o ser humano é um ser, também ele, complexo, que tem muitas dimensões, e a modernidade foi unilateral nesse aspecto. Ela concentrou numa dimensão e esqueceu dimensões fundamentais da vida, como a dimensão do poético, a dimensão do religioso, a dimensão do artístico de uma maneira geral. Vamos colocar então em pauta esses temas, mais ainda, porque ele me trouxe objetos que poderiam, digamos,
dá uma referência a esses temas. Eu, por exemplo, abri o programa com a campainha. O que é esse som? O que é a presença desse objeto relacionado à Igreja Católica, à missa, suscita no meu dialogador de hoje? Professor Manfredo Oliveira. Aí eu sou... Nem pergunto. Eu faço aqui um outro tipo de como é que chama? De incentivo ao pensamento. Trago o objeto, põe o objeto em ação e peço reflexão. Eu sou ruim para pensar isso, sabe? Porque eu me lembro logo de razões históricas. Essas coisas todas vieram da Idade Média. E num tempo em que as pessoas tinham perdido por completo o sentido da celebração eucarística como uma ceia de fraternidade, etc. E tinha virado uma espécie de espetáculo. E isso estava ligado ao espetáculo. Sim, a espetacularização. A espetacularização do religioso. Do religioso. Então, até para a conquista de novas, claro, novas almas, em função da reforma. Naquele tempo em que o problema da religião estava ligado ao problema da autoridade que tinha o poder. Sim, né? Igreja e Estado. Então, vocês, na Alemanha foi uma coisa muito engraçada, né? Se convertia ao luteranismo um determinado príncipe, toda a região onde ele era príncipe virava luterana. E a mesma coisa dos católicos, quer dizer, um negócio assim muito estranho, né? Esse conluio entre igreja e Estado na Idade Média, de que nós, em grande parte, não totalmente, nos libertamos, né? Porque na cabeça de muita gente ainda continua uma nostalgia grande desse tempo, né? O tempo em que as igrejas tutelavam o mundo, mandavam no mundo e não estavam preocupadas em persuadir, em convencer, mas em impor. Né? Você veja o absurdo, por exemplo, que nós sabemos do tempo da colônia, a determinação, os índios têm que se deixar batizar e têm que virar católicos. Se não vira, morre. Quer dizer, uma coisa simplesmente para quem pensa a partir de hoje. Claro, essas coisas todas têm que ser vistas com certa relatividade, no sentido de dizer, eram quadros históricos onde as pessoas encaravam as coisas assim, mas para nós, homens de hoje, isso é um negócio estranhíssimo, né? Mas veja, falando aqui, relacionando o primeiro tema da nossa conversa com este agora, é linguagem, né? Quer dizer, enquanto todo o protestantismo se baseou na leitura, na linguagem, digamos, escrita, né? O catolicismo se baseou na oralidade, na teatralidade, na espectacularidade, nos objetos, no cenário, nas luzes, na roupa, no figurino, né? Não é à toa que a Igreja Católica usou tanto o teatro como forma de catequização. Quer dizer, ela guardou, isso é verdade, e é, de certa maneira, uma vantagem. Que claro que isso tem perigos, né? Mas ela guardou uma dimensão que, em grande parte, os protestantes perderam, a dimensão do simbólico. Eu tenho grandes amigos luteranos e metodistas e presbiterianos, etc. E eu vejo que eles têm uma dificuldade. Eles são a religião da palavra no sentido estrito. A figura fundamental é o pastor que fala, que prega, né? E eu me lembro, a primeira visita que eu fiz a Berlim, eu ainda era estudante em Roma e a gente foi fazer uma visita orientada e dirigida, e um dos aspectos foi visitar as igrejas de Berlim. Uma coisa espetacular, porque Berlim foi praticamente destruída, né? Então você veja, tem igrejas maravilhosas, luteranas. Berlim é a região, em grande parte, luterana. Depois aqui com a migração, você sabe que depois da guerra, as migrações internas no país modificaram muito aquela geografia religiosa histórica. Mas aí os pastores diziam assim, olha, a gente passa a semana inteira preparando uma pregação, né? Porque aqui está o peso do luteranismo. É a palavra, e a palavra que deve ser explicada. Chega no domingo, tem 3 pessoas na igreja. Quer dizer, uma igreja fisicamente maravilhosa, mas sem gente. Então, a Igreja Católica, de fato, conservou essa dimensão do sacramental, no sentido, sacramento como sinal, né, do sagrado. E o sagrado é mais do que palavra, quer dizer, ele se diz em palavra, mas a palavra se manifesta sempre, de certa maneira, sozinha, pobre, para dizer o que tem que dizer, que é maior do que ela.
Então, esse casamento entre sinal e palavra foi a tentativa que foi feita durante a tradição inteira, né? Gestos, símbolos, palavra. Sim, palavra, presença. Presença. Ação. Ação. Né? A Igreja Católica Então, compreendeu melhor essa... Então, a liturgia é um teatro. Sim, sim, sim. É um teatro. É um teatro. Aqui é um adereço. É um adereço. Desse teatro, um adereço dessa encenação. Eu digo, mas nesse sentido, a Igreja Católica, digo melhor, percebeu melhor essa totalidade, hoje, né, entre palavra e... Entre os evangélicos há hoje tentativas cenologia. de recuperar isso, né? Sim, até porque na palavra você também tem... Porque eles ficaram, teatralidade, de certa maneira, também espantados com certas coisas que emergiram, que pareciam meio supersticiosas, etc., e que são difíceis de entender, né, para quem insiste só no lado mais da palavra, da compreensão, etc. Professor Manfredo de Oliveira, professor, sacerdote, filósofo. Filósofo e professor. Acho que é mais fácil conciliar. Embora a universidade nem sempre faça filosofia, ela faz mais história da filosofia, não é? A filosofia é um pensamento, é uma atividade que pode depender da cátedra. Mas, e conciliar padre, a condição de padre a de filósofo? Porque o padre é um convertido, ele tem um determinado recorte do mundo, enfim. É complicado. Olha, isso? Para outro segmento a gente pode conversar sobre isso? Pode. Claro, é bom? É bom. É bom tema? Então eu vou colocar no próximo segmento essa questão. Como é que o nosso dialogador de hoje, o professor, o escritor, o filósofo Manfredo de Oliveira, autor desses 2 livros, Desafios Éticos da Globalização, Ética, Direito e Democracia, entre muitos outros livros, concilia ele... Manfredo de Oliveira, a condição de padre, de formação católica, etc., e de filósofo. No próximo segmento do nosso diálogo. O dialogador de hoje é o professor Manfredo de Oliveira, que é sacerdote diocesano, nasceu no Ceará e se tornou um pensador bastante conhecido tanto aqui na América Latina quanto na Europa. Ele é mestre em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, né? E doutor em filosofia pela Universidade Ludwig Maximilian. É isso? Luiz Maximiliano. Ludwig Maximiliano. O rei da Baviera. De Munique, na Baviera, na Alemanha. E atualmente ele é professor da Universidade. Atualmente não, é aposentado, mas agora é professor voluntário da Universidade Federal do Ceará, da pós-graduação, mestrado e doutorado em filosofia. Professor Manfredo, no segmento anterior, eu me punha a seguinte questão, se é que há um aparente impasse nisso. Ser ao mesmo tempo sacerdote, padre e filósofo. Veja bem. É um impasse? Há complicações nisso? Há acho problematizações? Pode haver, mas em princípio, na minha maneira de entender, não. Para a maneira de viver a religiosidade de hoje, sim. Porque veja bem, as expressões religiosas hoje na pós-modernidade tendem a serem expressões que vão acentuar a dimensão do sentimento. Religião é fundamentalmente sentimento, expressão de sentimento, etc. Mas a grande tradição católica e cristã, de uma maneira geral, não pensa assim. Quer dizer, veja bem, sobretudo a tradição católica vem da ideia de que a religião comporta nela mesma uma visão do real na sua totalidade. E, consequentemente, uma visão do homem, da vida humana, do sentido da vida humana, etc. Tudo aquilo que é tema da filosofia. A tal ponto de um grande pensador, filósofo como Hegel, dizer que o objeto da religião e da filosofia é o mesmo. A forma
de aproximação desse objeto, de expressão desse objeto, é que é diferente. Enquanto que a religião faz isso através de representações, de símbolos, etc., a filosofia busca conceitos, busca sistematização, etc. Então, de tal maneira que, para a tradição, a religião era uma espécie de gozo, de comunhão com aquilo que o pensamento pensou. Quer dizer, se o pensamento, em última instância, era um pensamento do absoluto, a religião é uma tentativa de comunhão com esse absoluto. De modo que não havia, em princípio, contraposição entre uma coisa e outra. Agora, como eu lhe digo, tanto na modernidade, para o pensamento, que eliminou o absoluto como problema filosófico, de modo geral, e para as expressões religiosas hoje, que em grande parte, fugindo do confronto com a modernidade, porque a modernidade, sobretudo a partir do século XIX, questionou fundamentalmente a religião, sobre diferentes aspectos, seja psicológico, como Freud, seja sociológico, como Marx e etc., diferentes. Então, resultado, ela ficou, de certa maneira, acuada e encontrou uma grande saída na esfera do sentimento. Schleiermacher, um grande pensador luterano já no século XIX, dizia que a religião é exclusivamente algo do sentimento. Não tem nada a ver com o pensamento, etc. Então, para quem pensa assim, evidentemente que aí é uma contraposição radical, uma coisa sentimento incompatível. Com conceito. Uma incompatibilidade estrutural. Sei. Mas quem não pensa dessa maneira, quem parte de uma outra forma de entender o pensamento e a relação com as outras dimensões da vida, eu não vejo incompatibilidade, embora praticamente possa haver dificuldade de conciliação. Por exemplo, do ponto de vista da minha própria atividade, eu, por exemplo, nunca pude assumir um cargo administrativo direto na igreja, porque não era compatível com minhas atividades na universidade, por exemplo. Eu sempre fui, nesse sentido, alguém que auxiliava, por exemplo, numa paróquia, ou eu faço em grande parte assessoria em tudo quanto é dimensão de igreja. Sim, mas aí não é uma conciliação com a figura do filósofo, mas sim com a do professor de filosofia. Sim, mas veja bem, nos encontramos há um mês atrás num avião, eu estava indo exatamente fazer uma assessoria, não é? Em que? Estava se reunindo no Crato, naquele momento, todas as dioceses do Ceará, para planejar. Então, me pediram para fazer uma grande avaliação do mundo contemporâneo, seus desafios, etc. Então, esse tipo de coisa eu estou fazendo permanentemente em diversas áreas, em diversas questões, etc., que é uma tarefa ligada também ao conhecimento da teologia, etc., né? De modo que, em princípio, as coisas são compatíveis. Manfredo, eu estava vendo aqui, eu queria dizer alguns títulos dos livros do Manfredo, até para que, se alguém quisesse continuar se aprofundando ainda sobre o pensamento dele. Ética e Economia, não é isso? Sim. Tem um livro, esse é o que eu li, Diálogos entre Razão e Fé, que até tem um pouco a ver com o que nós falamos aqui. Infelizmente, esse está esgotado. Que é da edição Paulina, né? Para além da fragmentação, o Deus dos filósofos modernos, filósofos contemporâneos, dialética hoje, lógica, metafísica e historicidade. E metafísica contemporânea. Engraçado, metafísica contemporânea. À primeira vista, parecem palavras assim, que não combinam, né? Porque a gente sempre associa metafísica a alguma coisa tão... Mas você está falando como um estrito europeu. Para o europeu, associa, não né? É porque os norte-americanos jogaram isso pro lixo. Na Europa, por causa, por exemplo, de Kant, de Nietzsche, de Heidegger, a palavra metafísica é um xingamento. Ninguém tem nem coragem de pronunciar. Pois é. Os americanos... Por isso que eu disse que parecia incompatível. Os americanos... Metafísica e contemporaneidade. Mas os americanos botaram isso abaixo. E hoje, exatamente daí onde não se esperava jamais, os Estados Unidos, com a sua tradição de empirismo, etc., é que se formou a metafísica contemporânea. Os grandes metafísicos dos dias de hoje estão nos Estados Unidos. Então, quer dizer, eles até usam a palavra sem menores problemas. Introdução à metafísica, etc., você encontra livros nos Estados Unidos todos os dias. Entende? Então, quer dizer, de fato, aqui no Brasil ainda anda a coisa muito vagarosa, porque nós temos uma influência europeia muito mais forte. Então, a retomada
de uma teoria da realidade, porque a filosofia, de certa maneira, fez essa virada na direção da linguagem, mas para muitos a linguagem terminou se transformando em objeto. Não é só aquilo de que eu falava antes. Ela terminou sendo um único objeto e não se pensava mais sobre o real. E se dizia assim, o real é objeto da ciência. A filosofia tem só que pensar os pressupostos do nosso conhecimento do real. E esses pressupostos se encontram na esfera da linguagem. Ora, hoje se diz o seguinte, a linguagem é a expressão do mundo. Aí a expressão de Heidegger, poética, é bonita. É aí onde o mundo vem à palavra. A palavra diz o mundo. Então, a relação da filosofia com o mundo se refez. E é isso que se chama na tradição metafísica. É uma teoria do mundo na sua globalidade. Embora hoje se pensa mais assim, né, que metafísica nos Estados Unidos, essa ideia da globalidade é mais rara. Mas a ideia é o seguinte, filosofia tinha virado história da filosofia. Não havia mais enfrentamento de questões. Então, no primeiro momento, a metafísica significou, não queremos mais simplesmente, por mais importante que seja, e há estudos eruditos de altíssimo nível, nas últimas décadas do século XIX, XX e XXI, e começando do século XXI, estudos eruditos sobre diversos filósofos muito importantes, mas pouquíssimos estudos que enfrentam questões. E isso é que a metafísica hoje está retomando, né? Agora, a ideia de pensar as conexões entre os diferentes problemas, ela ainda está emergindo muito devagar. E é nessa direção que eu vou. Eu acho que a filosofia tem a ver com pensar as grandes conexões entre os grandes campos da realidade. Ela não fica, ela situa, por exemplo, a natureza, o homem, a religião, o Estado, etc. Não são caixas vazias, separadas. Elas estão interconectadas. Isso vai na direção do novo paradigma, né? Que muitos chamam de holístico, no sentido da palavra grega do todo, de ver. Não é um todo simplesmente de soma de partes, mas é sobretudo pensar em o entrelaçamento, o intrincamento, as interrelações. E nós vemos hoje muito transversalidade. A transversalidade. Isso está emergindo como uma necessidade fundamental do pensamento hoje. O outro objeto que o Manfredo me trouxe, é um troféu. Homenageamos, é um troféu da Pastoral Operária. Uma homenagem a você, não é isso? A coisa tem a ver com o Santo Dias, mas foi uma homenagem feita a mim pela memória dos 25 anos de Santo Dias. Aquele operário, não é? Santo que foi Dias. assassinado em defesa dos direitos dos operários. E eu recebi isso assim como um agradecimento pelas assessorias feitas a nível dos operários, nas suas lutas. Ressuscitamos na luta. Lutar por direitos é defender a vida. O homem. Porque aí o homem se coloca sempre tão separado. Diga, eu interrompi. É o outro lado da medalha, né? Quer dizer, é o filósofo que se engaja. Sim, aqui é o sim, é um outro papel seu. É o filósofo que sai do está nas lutas pensamento sociais, e ação. Que está engajado nas lutas sociais, sim. Caminhando com as pessoas. Embora pensar seja ação, né? Pensar ação, é uma ação. Mas é uma a gente sempre separa pensamento e ação. É uma ação, mas existe a outra ação estritamente ação no sentido da luta pela defesa de direitos. Isso me parece a questão fundante nas lutas sociais, né? Quer dizer, você não se contenta só em pensar, em trazer, em propor, em falar. Eu aprendi, mas engaja-se. Veja bem, esses livros todos, de certa maneira, são fruto, porque foi uma coisa muito engraçada. Você sabe que em 1980 aconteceu aqui no Ceará o Congresso Eucarístico, para o qual veio o Papa. Sim. E naquela época fizeram uma espécie de novidade, dividiram o Congresso Eucarístico em vários lugares. E as pessoas iam aos bairros fazer atividades lá. E a minha diocese, porque eu sou originalmente do Vale do Jaguaribe, né? Nasci em Limoeiro do Norte. Você é de Limoeiro do Norte. E minha diocese é Limoeiro do Norte. A minha diocese ficou encarregada do Lagamar, que naquela época estava passando uma grande tormenta. Havia um projeto do governo do estado de transferir toda aquela população ali para o atual Tancredo Neves, porque aquelas margens do canal seriam utilizadas para construção de edifícios, etc., né? E o povo estava amedrontado. E eu, sabendo disso, resolvi continuar o trabalho que os padres da minha diocese tinham feito durante o congresso no Lagamar. E foi aí que eu comecei a descobrir o mundo de dentro, o mundo que eu conhecia nos livros, começou a ser visto nas expressões das vidas das pessoas,
né? E isso me estimulou enormemente, né? O próprio estudo depois. Sim, sim. A reflexão da vida, quer dizer, a vida fazendo com que você tenha insights, então, quer dizer, de pensamento, o enfrentamento dos problemas, me levava a pensar filosoficamente depois, né? Quer dizer, então eles certamente aprenderam alguma coisa de mim, mas eu aprendi muito, porque nesse ponto eu sou hegeliano. Hegel dizia que sem a vida, sem a ciência, sem a religião, a filosofia não tem objeto, porque ela não tem o que pensar, ele ficaria vazia. O filósofo não inventa a questão, as questões vêm da vida. E ele procura descobrir o sentido profundo dessas questões, mas as questões mesmas não são que ele tira da sua cabeça. Para filosofar é preciso pensar, é preciso viver, conviver. Então, enfrentamento do mundo periférico, o mundo que estava fora da modernidade. Para mim foi ótimo, porque eu passei 10 anos na Europa, nos países ricos do mundo. Hoje estão em crise, mas naquela época era a Alemanha. A Itália primeiro, depois a Alemanha. Primeiro Itália com o mestrado, depois a Alemanha no doutorado, então, em Munique. Eu, uma cabeça modernizada. Né? Escolha aqui. Já que você está falando de modernidade, eu vou para aqui, ó, tem nada a ver. Mas enfim, você escolha. Você quer a maçã ou quer o Padre Cícero? Qual é o próximo tema? Porque uma das teses, eu não entendo quase nada de Padre Cícero, mas acho que uma coisa eu entendi bem. Padre Cícero entrou, em primeiro lugar, em confronto com a Igreja Católica, porque ele é o homem da pré-modernidade. Ele é o homem que guardou a devoção, a piedade, a forma religiosa que ele aprendeu como gente do seu povo. O Seminário da Prainha estava, quando ele entrou aqui, em processo de romanização. Sim. Quer dizer, se decretou que a América Latina devia se dobrar às orientações romanas, porque a América Latina tinha conservado a forma de religiosidade trazida aqui pelos ibéricos, portugueses e espanhóis, que era a forma religiosa medieval. Sim, luso brasileiro, que depois tornou-se luso brasileira. Luso brasileira, um catolicismo muito ligado a devoções popular, devoções, etc. A referência propriamente a padre era muito pouca, até porque eram muito poucos, e faziam aquelas desobrigas, né? Passavam 1 ano, 2 anos sem aparecer. Então o povo foi criando a sua religiosidade. Padre Cícero passou no Seminário da Prainha, mas o Seminário da Prainha não passou na cabeça dele, não. Ele continuou, por isso que ele é um verdadeiro fascínio para o povo. Eu acho que a coisa está aí. O Padre Cícero, de certa maneira, conservou aquela forma de pensar pré-moderna. Não quer dizer que ele não conhecesse as coisas, mas a sensibilidade dele era pré-moderna. Ela era muito próxima ao povo. Ele falava de uma forma que o povo podia entender, porque era aquela forma de religiosidade. Então, isso foi o primeiro conflito, independente dos outros depois que vieram, que complicaram a história, etc. Mas a questão de fundo era essa. A Igreja do Ceará estava sendo romanizada. E romanizada aqui significava pensar a partir do Concílio de Trento e do Concílio Vaticano I, que foram os 2 concílios dos séculos modernos. Em contraposição à forma medieval de organizar a expressão religiosa, a vida da igreja. O primeiro problema que ele teve que enfrentar, que repercute, quer dizer, que é reflexo dessa romanização, dessa conciliação, porque na verdade ele tentou conciliar as duas coisas, né? Ele era o líder que ouvia os ritos, incentivava os ritos, etc., as procissões, etc., esse catolicismo luso brasileiro, esse catolicismo ibérico, né? Mas também tinha uma formação né, pesada, formal, de adorações e de ritualizações ligadas à Igreja Católica. Não, mas eu li recentemente uma afirmação dele que é curiosa. Ele diz assim, olha, se alguém chegar lhe dizendo que está errado o que a igreja está dizendo, pode ficar certo que é o demônio. Não pode ser. A igreja é a fonte da verdade. Então ele diz assim, eu estou aqui sofrendo muito, mas eu sou coerente com o que eu penso. É isso que eu estou chamando de... Ele conciliou, mesmo nos momentos em que ele foi excluído da igreja. Mas eu ia colocar no tema o tema da Beata Maria de Araújo. Veja, porque a Beata Maria de Araújo, eu sou o milagre. Ela diz, eu sou o milagre, né? Quer dizer, o milagre não acontece nem no padre, nem no âmbito necessariamente de uma hierarquia da igreja. Ela acontece no âmbito da cultura popular, da igreja popular. É uma leiga, é uma beata analfabeta que, no entanto, em 1889, diz
Jesus fala comigo, Jesus mandou dizer. Eu vou, me transponho em espírito e falo com o Papa, converso com os santos. É uma coisa um fenômeno, é um fato histórico. Sem dúvida, há outras expressões disso na história da igreja. Veja o caso de Guadalupe, o índio. Sim, sim, sim. É uma coisa para os espanhóis, é uma coisa absurda. Como é que Deus vai falar atrás de um índio? E aqui, como é que vai falar através de uma beata negra, analfabeta, negra, tudo aquilo do interior do Ceará? Quer dizer, os preconceitos que... Tem aquela famosa frase do padre Chevalier, que acho que é atribuída ao padre Chevalier, que diz: você acha que Jesus, Deus, vai deixar a Europa para vir fazer milagre no interior do Ceará? Claro. Jesus Cristo vai deixar a França para vir Agora, veja bem, é engraçado porque isso já é uma coisa que vem da fonte do cristianismo. Jesus Cristo passou por esses mesmos preconceitos. Era da Galileia, Galileia era mal vista, gentinha que não sabe nada, então, não era uma expressão intelectual, nem moral importante que se distinguisse, era pobre, filho de pobre, uma família que não tinha prestígio social, quer dizer, não tinha qualidade nenhuma que o fizesse dizer assim: aqui está o prometido de Deus. Não tem o menor sentido. Manfredo de Oliveira, colocar o último objeto antes do objeto surpresa, uma maçã. Que as pessoas associam a fruta da ciência do bem e do mal, não é? Que nem era maçã, né? Na cosmogonia do Gênesis, do livro Gênesis. É a maçã? Se fala aqui, sim. Mas, que seria maçã? Mas aquilo tudo é símbolo, né? É uma literatura extremamente... Eu estou comendo a maçã que ele me trouxe. Mas a maçã lembra o quê? O fruto, a maçã. Essa cosmogonia aí, dessa simbologia do homem que é proibido de comer o fruto da ciência, o fruto do discernimento sobre o bem e o mal, e que contraria a vontade de Deus no paraíso, come, sim, experimenta. O famoso pecado original. Trazendo essa maçã, eu não pensei propriamente nisso, porque isso aí, o símbolo está ligado a outro mundo. Se tratava de dizer da aceitação do homem, de abrir-se a um sentido último que ele recusa. Isso é que está por trás da narração. Mas eu pensei hoje na visão do todo. Essa maçã lembra o planeta, lembra o universo, que nós descobrimos hoje cada vez mais como grandioso. Nós não tínhamos ideia. Você imagina, até pouco tempo as pessoas imaginavam o universo uma coisinha de nada. São bilhões e bilhões de sistemas planetários e solares, etc. Uma coisa extraordinária, né? Então, o alargar da visão hoje, a gente está sendo convidado a abrir os horizontes e pensar em perspectivas muito maiores do que até agora pensamos, né? De uma forma muito limitada, geocêntrica, unilateral, e ver essa grandeza fantástica que deixa os cientistas assim espantados, né? Professor Manfredo de Oliveira, tenho uma honra de receber hoje no Diálogo. Ele me trouxe todos esses objetos, mas agora é a hora do objeto surpresa. Eu trouxe o objeto surpresa para ele me trouxe um ali. Vamos trocar? Eu vou lhe passar o meu. Vamos, me dê ali o seu. Vou abrir primeiro o seu, peraí. Deixa eu ver o que o professor Manfredo Oliveira me trouxe, professor de filosofia, doutor em filosofia da Universidade Federal do Ceará, um intelectual. O que ele me trouxe? Uma caixa? Uma caixa, vamos ver o que tem dentro. Vamos ver. Nada. Explique-se. Hein? Ausência. Você é artista. Tem mais sensibilidade para essa grande ausência de sentido que está presente na vida humana. O ser humano é um poço de sentido que muitas vezes não encontra resposta. E a arte, a religião, a filosofia são tentativas humanas de articular o sentido que enche essa ausência. Lindo. Esse sentido de ausência que nos mobiliza, né? Que nos mobiliza. Porque aquele que já está pleno não precisa fazer mais nada. Já esgotou. Então, essa história de sentir sempre o peso de que
o não ainda existente, o não ainda feito, o não ainda alcançado é maior do que o que já temos, é um impulso permanente, um estímulo permanente na vida de ir para frente. Lindo, lindo. Eu acho que a minha também vai fazer uma reflexão. Vai lhe suscitar fazer uma reflexão. Deixa eu fazer, porque aqui tem que ter cena. Sabe o que é isso, não? Areia? Não. Não? Olha que lindo o que eu trouxe. E quero que você reflita a partir daí. Objeto surpresa, professor Manfredo. Eu trouxe bolinhas de sabão. O que você acha que eu trouxe? Por quê? Eu não sei. Dê a sua explicação. Vamos ver se coincide com a minha que eu vou dar aqui daqui a pouco. Diga. Eu estava pensando aqui numa famosa afirmação do padre Arquimedes Bruno, que a Dizessar trouxe há pouco tempo numa entrevista, de que quando a gente joga uma pedra na água, ela vai formando ondas que vão, em última instância, tocar o universo. Eu ligo isso que aquilo que a gente estava dizendo antes. Nós agimos aqui numa parte do mundo e achamos que estamos presos a ele. Mas o que nós fazemos se expande na direção do universo. De novo o universo. Aqui, ó, o universo da bolinha e o universo da sua maçã. Que lindo, hein? Mas sabe o que eu pensei? Sim. Pensei na finitude, na fragilidade. Também é tão lindo e ao mesmo tempo tão indefeso. Um sopro pode destruir E tem uma ideia de totalidade, né? Ele é um nível, a forma mais... O círculo, ele não é um redondo, ele é uma bola. Pois é, por isso mesmo que eu pensei no todo. No todo, pois é. Ele é o pensamento do todo. E, no entanto, esse todo e essa lindeza toda... Frágil. É também um grande símbolo de tudo que existe, que não é absoluto, né? Tudo que é contingente, que é e não é. Ou seja, é e pode não ser, e pode desaparecer, e que por isso precisa de uma grande pergunta: como se sustenta, como tem autonomia, como se aguenta no ser. Essa foi a grande questão que a filosofia sempre levantou, e que Leibniz exprimiu uma vez com a frase: por que existe algo e não nada? Que Heidegger retomou no século XX como sendo a grande questão, embora deixou de lado. Mas, a meu ver, essa é a questão filosófica. Por que existe algo? E não nada. E não o nada. Porque se você olha tudo parece nada. Tudo é frágil. Tudo é contingente, é efêmero, passageiro. Mas ao mesmo tempo é. Então como se explica? Como é que, se tudo é nada e poderia não ser, como é que existe algo? Tudo é apenas sendo enquanto há. Enquanto há. Isso é o que os medievais chamaram isso de necessidade hipotética. Enquanto existe, é necessário. Enquanto você bota a bolinha aí, ela necessariamente existe. Mas enquanto existe, ela desaparece. Portanto, isso é a definição do que seja o contingente. Aquilo que é, mas permanentemente pode não ser. Lindo, lindo, lindo. Obrigado, Manfredo, pela sua presença que ilumina qualquer lugar com a sua inteligência, com a sua sensibilidade. Professor Manfredo Oliveira. E eu quero terminar com essa ideia, com essa reflexão que ele me trouxe aqui, de que as coisas são, mas contingência, apenas um momento, né? O programa também é assim. Tem hora para começar, e hora para estar sendo, e acabou. E acabou. Acabou.